Shalom, sou o Rabino Marcos Barreto e hoje nós vamos falar sobre Israel. A importância de Israel, qual é a importância desse país, desta nação, segundo a Escritura Sagrada, segundo o livro de fé, o texto sagrado. Bom, nós vamos começar com o Salmo de número 122, onde diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse salmo, ele traz um princípio de que a alegria deve ser constante e ela deve ser maior quando recebe o convite, vamos à casa do Senhor. E onde está estabelecida a casa do Senhor? Hoje nós sabemos que a casa do Senhor é o ser humano, porque está escrito que o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita no ser humano. Ok, mas o Salmo 122, ele diz que Davi, ele recebe uma palavra e um convite, vamos à casa do Senhor. E aí agora nós temos que entrar para dentro do texto e nós temos que mergulhar nesse texto para a gente ver o que é a casa do Senhor e onde ela estava estabelecida. No caso nosso aqui, do nosso texto, está no verso de número 6, a resposta. Orai pela paz de Jerusalém. Em Jerusalém está o templo. E aí fica o convite de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, porque fazendo assim, praticando a oração para a cidade de Jerusalém, está escrito no verso 6, sejam prósperos os que te amam, que a prosperidade do Criador seja sobre a vida daqueles que oram por Jerusalém. E aí nós temos que pensar uma coisa, Jerusalém como capital, Jerusalém como cidade santa, Jerusalém como cidade da promessa, Jerusalém como cidade maravilhosa, que ela nos chama a atenção porque ela está no centro de Israel. Ela é a cidade mais importante de Israel. Segundo a Escritura Sagrada, foi lá que morreu o Salvador e é lá que ele volta para reinar. É lá que ele vai fazer a operação maior do milagre, porque ele morre em Jerusalém, ele ressuscita em Jerusalém e agora ele vai voltar para Jerusalém. Pois bem, a cidade de Jerusalém, ela tem algumas coisas interessantes. E ela tem algumas peculiaridades que nenhuma outra cidade tem. Segundo a Bíblia, ela é a cidade do grande rei. Segundo a Bíblia, ela é a cidade de paz. No nome em hebraico, Yerushalayim, tem a palavra Shalom, que é a base de Yerushalayim. A palavra Yerushalayim quer dizer cidade de paz, cidade que tem a paz, cidade onde a paz reina, a cidade de paz onde o grande rei vai reinar. E aí nós olhamos para Israel como um país tão pequeno, um país minúsculo, mas um país que tem 70 anos e já é um dos países que tem exportação, que tem tecnologia, que tem agricultura, agropecuária. A nação de Israel é um exemplo de um país pequeno, mas de uma super nação, ou de uma nação muito abençoada. A minha pergunta é, Israel é porque os judeus são inteligentes? É porque os judeus são esforçados? É porque os judeus fazem mais do que os outros povos? Tudo isso tem influência. É porque os judeus trabalham muito? Também tem influência. Mas a maior influência é porque o Criador, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, abençoou aquele lugar. Tem abençoado. E a maior prova disso é que você vê que Israel, os vizinhos de Israel, os países de língua árabe, os países muçulmanos, Israel é 1% de todos os países, mas é o mais desenvolvido. É o que tem mais recursos tecnológicos, o seu exército é muito poderoso. Então Israel é um exemplo a ser seguido.
para outras nações, inclusive para o Brasil. E o que tem a ver quando o nosso país, os nossos governantes, eles vão para Israel e eles fazem aliança com Israel? O que quer dizer isso? Aí nós temos que ir para um outro versículo bíblico, que está em Gênesis capítulo 12, onde diz assim, verso 1, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da terra da tua parentela e da terra do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, seja tu uma bênção. Verso 3, abençoarei todos que te abençoarem. Está escrito na Bíblia. Abençoarei todos que te abençoarem, Abraão, e amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. O Brasil por muitos anos não quis aliança com Israel, por muitos anos negligenciou esta palavra. Eu quero que você entenda que esta palavra não é de ser humano, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Todas as versões bíblicas que você pegar, vai estar abençoarei os que te abençoarem, vou dar a minha brahá, vou dar a minha bênção. E a palavra abençoar em hebraico, que eu já disse, que é brahá, é conceder poder ao outro, para que ele seja bem-sucedido, para que ele seja próspero, para que ele seja fecundo, para que ele tenha alegria, que ele tenha a paz, que ele tenha a presença do Criador. A palavra brahá em hebraico quer dizer tudo isso, e se faltar alguma coisa, que o Senhor te complete. Tudo isso está embutido na palavra abençoar. Imagina que os governantes brasileiros foram a Israel, que os governantes brasileiros desejaram fazer uma aliança com Israel e vão abençoar muito Israel. Imagina que os Estados Unidos é o maior exemplo disso. Não sei se você sabe, os Estados Unidos manda dízimo mensal, trimestral, anual para Israel. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, o país mais rico do mundo, o país a ser seguido. Eles fazem isso para a nação de Israel. Os Estados Unidos recebem oração dos rabinos em Israel 24 horas, todos os dias do ano. Tem que ser próspero, não tem? A bênção que está escrita aqui, abençoarei todos que te abençoarem, Abraão, a você e a sua descendência. Nós estamos no capítulo 12. No capítulo 17 fala também. No capítulo 16 fala que Deus tem uma aliança com Isaac e a descendência de Abraão, a descendência de Isaac. A aliança é com Isaac e seus descendentes. Deus considera filhos, Deus considera várias pessoas como filhos. Mas o Senhor está falando que vai abençoar, que a bênção do Senhor está em Abraão, está em Isaac, está em Jacó e seus descendentes. Portanto, Israel tem uma grande recompensa e Israel tem uma grande bênção. Eu quero citar também que Israel é a nação sacerdotal. De Israel sairá a palavra do Senhor, a palavra profética para as nações. Israel vai ensinar as nações a servir a Deus. E nos últimos anos, nos últimos tempos, pegarão na franja, no tzitzit dos judeus, e pedirão a eles, nos ensinam sobre o teu Deus. Ensina-nos como é servir a Deus. Esta é uma palavra profética que está em Zacarias. E a palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor diz que os olhos vão voltar para Jerusalém. E esta palavra é maravilhosa, porque de Jerusalém sai a palavra profética, a palavra de Deus, a palavra de bênção, da cidade de paz. E é isso que Deus tem para a sua vida, a paz do Senhor, a alegria e o servir a Deus. Que o Senhor te enriqueça, te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te prospere e que a Shalom do Adonai esteja sobre a tua vida, hoje e sempre.